Jornalista, administrador de empresas, poeta, cronista, deputado federal por 2 mandatos e agora senador. Estamos falando de Alan Rick, eleito senador pelo Acre com 37,46% dos votos. Alan Rick nasceu em Rio Branco, tem 45 anos e foi eleito pelo União Brasil. E é com ele que conversamos agora. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. E eu queria começar com uma curiosidade. Qual foi o caminho que levou o administrador, o poeta, o cronista, o jornalista à política? Dinalva, eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de a gente poder bater um papo, falar com o nosso público, com aqueles que acompanham a TV Senado. Eu trabalhei a minha vida inteira na iniciativa privada. O jornalismo foi algo que aconteceu por acaso. Na verdade, eu fazia o curso de Direito e, por uma situação da vida, acabei fazendo um teste na TV Acre, que era afiliada da Rede Globo, a Rede Amazônica, isso no ano de 1995, e lá passei, era um jovem, 18 anos, querendo trabalhar, e minha irmã mais nova, Mirla, já era uma jornalista, ela repórter, fazia comerciais de TV, muito nova, com muito talento para isso. Eu fiz esse teste, ela me falou, olha, está tendo um teste TVA, que fomos lá, tinha uma peneira, passamos 30 dias ali fazendo essa peneira, não havia o curso de jornalismo no estado do Acre nessa época, e nós passamos por essa peneira e acabamos sendo aprovados. E já iniciei apresentando o telejornal da Rede Globo lá no estado, que era afiliada à TV Amazônica, a TV Acre, filiada da Globo. E depois de um tempo, 6 meses, eu fui para a Record, onde fiquei, a TV Gazeta, filiada da Rede Record, onde fiquei por 18 anos da minha vida. E pelo fato de fazer jornalismo político, fiz administração de empresas depois, fiz jornalismo político na minha pós-graduação. O fato de estar todos os dias debatendo com os políticos locais e nacionais, entrevistei presidentes, entrevistei senadores, entrevistei ministros na época, e isso vai te dando um escopo e uma experiência para a área política. E pelo fato de acompanhar a política, estar sempre também fazendo o debate político no Estado, foi um clamor da própria sociedade. A população, foi natural. A população começou, olha, você deve ser candidato, você deve colocar seu nome. E a partir daí, nós iniciamos essa trajetória em 2014, coloquei meu nome já para deputado federal, vencemos as eleições e em 2018 fui reeleito e agora senador. Então, são 2 mandatos na Câmara. O que é passar do tapete verde lá da Câmara para o tapete azul aqui do Senado? Os amigos dizem assim que nós fomos para o céu, né? Quando a gente vem para o tapete azul, acho que pela cor do tapete. Mas, na verdade, é uma honra muito grande o Senado da República representar o seu Estado, representar o seu povo, a sua federação. A Câmara é uma grande casa pela qual tenho um enorme carinho, guardarei para sempre no meu coração, porque ali aprendi o processo legislativo, aprendi como um parlamentar, o poder que um parlamentar tem de mudar a realidade do seu povo, aprovando propostas, apresentando suas proposições e votando matérias importantes. Além disso, para um estado pobre como o Acre, um parlamentar tem um peso muito grande, porque ele destina suas emendas parlamentares. E ali, Edinalva, nós conseguimos no estado do Acre fazer uma revolução na área da segurança pública. Hoje a segurança pública do Acre nos tem como parlamentar historicamente o que mais apoiou. Na área da saúde nós reformamos e ampliamos vários hospitais, né? E isso me marca muito, porque foi uma área que nós abraçamos. Não era uma área muito afeita a mim no início, mas com o início do meu trabalho e o dia a dia, eu disse, espera aí, nós precisamos reconstruir a estrutura de saúde do Estado. Então começamos a visitar todos os hospitais
e destinamos recursos para reformar e ampliar a maioria dos hospitais e unidades mistas de saúde do nosso estado. Então foi esse processo na Câmara dos Deputados nos trouxe até aqui. E eu trago com muito carinho essa experiência, eu espero que nos ajude muito aqui no Senado. Pois é, o senhor falou dessa área de saúde, o senhor foi autor, né, de uma das propostas que deram origem à lei do Revalida. Exato. Né, que está ligada a essa área. Exato. O Brasil tem hoje cerca de 120 mil jovens fazendo medicina fora do país. Por quê, Dinalva? Primeiro, as vagas nas faculdades federais são poucas. Segundo, que o curso de medicina no Brasil é muito caro. A medicina na América Latina é uma profissão comum. No Brasil é uma profissão de elite. O curso de medicina no Acre está na faixa de R$12 mil a mensalidade. E no Brasil inteiro não foge desse patamar. Ora, o que isso representa? Muitos brasileiros de classe média, média-baixa, procuram nos países vizinhos a oportunidade de formação na área médica, uma vez que no Brasil a enorme concorrência pelas vagas das federais impossibilita essas famílias muitas vezes de conseguir colocar seus filhos numa universidade federal, numa universidade pública. Então, isso criou uma espécie de êxodo, de mini êxodo de vocacionados para o exterior. O Acre, que só teve seu primeiro curso de medicina da Universidade Federal em 2004, tem um histórico de milhares de filhos da terra, de acreanos, fazendo medicina na Bolívia, que é vizinho, na Argentina, no Paraguai, em Cuba e em outros países, mas notadamente na Bolívia, que é vizinha. Então, esses jovens que se formavam sempre tiveram dificuldade de revalidar o seu diploma. O Revalida não era uma lei, tão somente uma portaria interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E isso criava uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Durante vários anos nós não tivemos prova do Revalida. Ficamos anos sem ter prova por vários motivos. Às vezes questionamento da prova, questionamento da correção, muitas vezes o próprio INEP, que ficou responsável ao longo dos anos por aplicar a prova, teve problemas para a aplicação da prova, e nós precisávamos de uma segurança jurídica, de uma lei que determinasse o Revalida 2 vezes por ano, de forma constante e que tivesse a sua obrigatoriedade. E hoje essa lei, ela permite que os brasileiros formados no exterior possam revalidar os seus diplomas no país. Ela é realizada 2 vezes por ano. Essa foi uma das propostas que eu apresentei, aprovada na lei. E graças a Deus isso nos projetou, de novo, para o Brasil inteiro. Já dei palestras em vários estados do Brasil a respeito da lei do Revalida, da lei do Mais Médicos, que nós também alteramos em 2016, permitindo a participação dos brasileiros formados no exterior no programa Mais Médicos. O que acontece, Dinalva? Porque deu uma insegurança também, né? Exato. Hoje, com o Revalida como lei, sendo uma lei que precisa ser respeitada e o governo brasileiro precisa aplicar a prova 2 vezes por ano, isso dá uma segurança aos nossos médicos formados no exterior. Mas é preciso avançar também na aplicação da prova e no modelo de aplicação. Isso o INEP tem feito, mas nós precisamos avançar nisso para evitar os problemas de questionamentos que sempre acontecem nas provas. Onde nós avançamos em 2016, Dinalva. Os municípios mais pobres do Brasil têm uma carência de médicos. O Brasil não alcança o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que é o número de médicos por 1.000 habitantes, quando a gente fala dos municípios pobres, do Brasil profundo. O Acre é um estado com 22 municípios, somente a capital tem uma renda per capita adequada, digamos assim, daquilo que preconiza a ONU. Os demais municípios já têm uma dificuldade de garantir, por exemplo, o provimento médico da atenção básica, que é o médico do posto de saúde, o médico da unidade de saúde que vai atender a população mais carente. Então, para manter esse médico na base, para manter esse médico no município mais pobre, você precisa ter um atrativo. E o atrativo do programa Mais Médicos era a bolsa, o salário pago pelo governo federal, porque os municípios pobres, sem condições de pagar essa bolsa, que na época R$14 mil,
permitiu que vários médicos pudessem atender nesses municípios pobres. Mas no governo Dilma, a prioridade era a contratação de médicos cubanos. Nós alteramos isso em 2016 para a contratação de médicos brasileiros formados no exterior, mesmo sem ainda revalidar o diploma. Ele tinha digamos, o CRM do país onde ele se formou, mas não tinha o CRM do Brasil. Mas isso não podia ser um impeditivo para o programa, porque o Mais Médicos permitia essa contratação, mas só se contratava por conta de um convênio feito através da OPAS com o governo cubano, os médicos cubanos. E a gente sabe que a maioria do pagamento do salário desses médicos não ficava no Brasil, ia para o governo cubano, era uma maneira de sustentar a ditadura de Fidel Castro e de seus irmãos. Então o que aconteceu foi isso durante esse período do Mais Médicos lá atrás, quando foi criado em 2013. E nós alteramos isso em 2016 para a contratação dos brasileiros, para que brasileiros formados no exterior pudessem atender nos municípios mais pobres, haja vista que os médicos com CRM, os médicos formados no Brasil, não têm interesse de estar nesses municípios. Sim. Até porque não tem interesse na Bolsa, que para eles é um valor ainda abaixo da sua expectativa. O senhor também na Câmara, o senhor criou e presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. O senhor pretende atuar aqui no Senado nessa mesma linha, né, na defesa de pautas mais... nessa pauta de costumes, que é uma pauta mais conservadora? Dinalva, com certeza. São decisões de vida que nós tomamos baseadas na nossa fé, na nossa convicção, naquilo que o nosso eleitor também acredita. O Brasil é majoritariamente cristão, evangélico, católico e de outros troncos cristãos. E esse público, que é um público que majoritariamente precisa de uma representação, busca em nós, seus representantes, os defensores das nossas pautas que a imprensa costuma chamar de pauta dos costumes. Mas nós costumamos a chamar de pauta dos valores, dos princípios. O Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Recentemente, a Câmara estava debatendo o Estatuto do Nascituro. Eu participei e votei a favor do relatório que garante a proteção da vida desde a sua concepção. Ora, nós não podemos relativizar algo tão importante. A Convenção Americana de Direitos Humanos diz que a vida ela deve ser respeitada desde a sua concepção. Ela é um bem inviolável. Então, o Brasil não pode aprovar matérias que transformem o aborto em método contraceptivo, né? Relativizem algo tão drástico que é o aborto. Nós não podemos entrar no mesmo caminho de países que legalizaram a maconha e outras drogas ilícitas. Isso será um desastre para o país. O Brasil não tem nem condições de fiscalizar a venda de maconha, diferentemente de remédios produzidos através da substância, né, do canabidiol, né? O remédio produzido que tem indicação médica, eu sou favorável. Agora, o uso da maconha recreativa, o uso de outras drogas, substâncias ilícitas que vão prejudicar a saúde, vão causar dano também à nossa saúde pública, sou contrário. Então, são vários temas, né? Essa temática também do abuso, muitas vezes, né, de alguns educadores, né, em relação à doutrinação dentro de sala de aula. Isso é uma questão que nós temos que ter muito cuidado, respeitando, obviamente, os professores, que em sua esmagadora maioria são pessoas que merecem todo o respeito do povo brasileiro. Eu, por exemplo, votei pela revisão do piso do salário do professor e defendo a categoria dos professores, mas nós temos um ou outro ali que abusa desse poder dentro de sala de aula e acaba doutrinando politicamente ou ideologicamente seus alunos. Temos que combater isso. Fui membro da comissão do projeto Escola Sem Partido e debatemos esse tema com muita profundidade na Câmara dos Deputados. Ouvimos também uma série de testemunhos de pais, de educadores, de professores que testemunharam verdadeiros absurdos dentro de sala de aula. Então são coisas assim que nós devemos ter muito cuidado no Brasil. As pautas conservadoras são pautas que nos são muito caras
e nós trabalharemos com muito afinco aqui no Senado da mesma maneira. Em termos de apresentação de propostas ou debate? Da mesma forma, apresentando propostas, fazendo debate, participando com muita contundência desse debate. Aqui no Senado nós temos grandes amigos conservadores, o senador Girão, o senador Lazier, temos a volta aí de Magno Malta, teremos Damares, temos muita gente que tem essa mesma visão nossa, de defender alguns princípios que para nós são muito caros, mas sempre com muito equilíbrio, com inteligência, fazendo um bom debate e levando ao povo do Brasil, o povo brasileiro, o nosso entendimento de que o nosso país, a maioria, o desejo do cidadão majoritariamente cristão brasileiro deve ser respeitado. Agora, o senhor também fez parte da bancada evangélica. O senhor, se fala que o senhor era pastor, mas o senhor me disse que não é pastor. É isso, né? Sou um líder lá na minha igreja, tenho um carinho muito grande, durante um tempo pastoreei por lá, mas hoje sou um líder e a bancada evangélica tem um papel enorme. Pois é, o senhor faz parte da bancada evangélica lá. Fé e política. Acho que nessa eleição a gente nunca essas duas coisas nunca estiveram tão próximas, né? Assim, a política entrou dentro das igrejas, não falo só nas igrejas evangélicas, não. O senhor acha que esse é um caminho natural? Dinalva, os sindicatos têm seus representantes. O setor agro tem seus representantes. O setor da segurança pública tem uma bancada fortíssima. E por que não o segmento evangélico, o segmento cristão, ter seus representantes? Aqueles que debatem, que defendem as bandeiras do movimento evangélico. Nada mais justo. O Brasil é um país laico, mas não é ateu. Muita gente confunde laicidade. Laicidade é você não defender uma fé como oficial, como o Brasil era antigamente, o Brasil tinha como religião oficial o catolicismo. E com a Constituição de 88, o Brasil adotou o laicismo, a laicidade, né? O que significa que não é ateu, que não é um país que rejeite a fé. A nossa Constituição garante a nossa liberdade de culto, garante a liberdade de fé e de crença de todos nós. Então, os evangélicos, obviamente, querem ocupar o seu espaço. Os católicos, né, são também extremamente ativos nesse debate também em defesa da vida e da família. Então, Dinalva, eu acredito que nada mais justo do que o segmento evangélico, o segmento católico, ter seus representantes, assim como outros segmentos também os têm. Além dessa pauta que a gente chama de costumes, alguma outra prioridade o senhor pretende defender aqui no Senado? Olha, Dinalva, eu sou de um estado pobre, que é o Acre. Nós temos muitas desigualdades regionais. O Brasil precisa ter segurança jurídica em algumas áreas. Eu defendo, por exemplo, a reforma tributária. Para mim, é um dos pontos mais importantes que o Senado precisa se debruçar nos primeiros 6 meses, no primeiro semestre, a partir dessa legislatura que se inicia em 2023. A reforma tributária, ela precisa ser uma decisão política do Congresso e do governo. O Brasil, hoje, tem um dos sistemas mais complexos, um dos sistemas mais difíceis do mundo. Um sistema que é feito para dar errado. Então, o Senado Federal precisa fazer a reforma da Previdência caminhar. Precisamos avançar... A tributária. Perdão, a reforma tributária. Falar da Previdência a gente já aprovou. A reforma tributária, né, que é uma das mais importantes para o nosso país. Precisamos avançar em outras reformas também, né? Nós temos aí, ainda parado no Congresso, reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal, precisa avançar, né? Tem outras pautas importantes que são muito caras àqueles que produzem. O Brasil é um país ainda de muita burocracia. Precisamos avançar. Aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, aprovamos o PRONAMP, aprovamos várias matérias importantes do segmento, no setor econômico, mas precisamos avançar na desburocratização. Esse é um dos temas que eu também defendo. O Brasil é um país ainda muito burocrático, onde para você produzir precisa de uma série de exigências e a gente precisa avançar nisso.
Reforma tributária, desburocratização, a reforma dos nossos códigos, o avanço na redução das desigualdades regionais serão temas do nosso trabalho. E são temas, assim, a reforma tributária, que estão sempre na pauta e não consegue avançar, né? É porque o prefeito quer a reforma de um jeito, o governador de outro jeito, a Receita Federal quer do seu jeito, o setor produtivo quer do seu jeito. Gente, precisa sentar todo mundo e dizer, olha, a reforma possível é essa. O que eu defendo na reforma? Mas o que o senhor defende? Simplificar. O Brasil não pode ter esse arcabouço enorme, né, de matéria tributária, um monte de tributos, um monte de taxas, de impostos são cobrados. Uma empresa, o cidadão tem que ter um escritório de contabilidade para fazer sua declaração de imposto de renda. A empresa precisa ter um escritório de contabilidade para cuidar das suas contas. Isso é inadmissível. É muita burocracia. É muita burocracia, é muita dificuldade sobre os ombros do cidadão, da pessoa comum e de quem gera emprego e renda nesse país. Precisamos simplificar. Se cria um imposto federal, um imposto estadual, um imposto municipal, pronto. Cada um vai ter sua parte no bolo. Simplifica, resolve esse problema de uma vez, né? Isso não quer dizer que o governo vai perder a arrecadação. Com a simplificação, você vai acabar chamando, né, aqueles que estão na informalidade para a formalidade. E eu acredito que o país vai acabar tendo até um incremento da sua arrecadação se simplificar o seu sistema tributário. Agora, o senhor foi eleito pela União Brasil, que deve continuar sendo a segunda maior bancada, né, aqui no Senado, com 12 parlamentares, se não me engano. União Brasil tem 10 parlamentares. 10 parlamentares. Já existe um posicionamento do partido com relação à atuação aqui no Senado? Olha, Dinalva, eu defendo que a União Brasil tem que manter uma postura de independência em relação ao governo. Por quê? Porque eu farei uma oposição responsável, mas há outros colegas que farão parte da base do governo. Eu respeito, não farei uma oposição responsável, defendo princípios e valores que eu acredito que esse governo se contrapõe. Então, farei uma oposição, mas uma oposição equilibrada, responsável, votando naquilo que for bom para o Brasil. Votarei com muita responsabilidade, farei o debate com muita responsabilidade. E eu espero que a União Brasil mantenha uma postura de independência, respeitando aqueles que farão oposição e aqueles que querem, por exemplo, ser da situação. Agora, como talvez a segunda maior bancada, vai ter uma participação nas comissões, na presidência, na presidência ou na vice, nesses cargos mais importantes, né? O senhor tem interesse, assim, já existe uma conversa com relação a esses cargos, a esses interesses que o partido teria? Dinalva, não existe vácuo na política, né? Você tem que ocupar espaços são importantes para que o seu pensamento, a sua posição seja respeitada. Então, eu obviamente defendo que nós, os novatos do União Brasil, né, tenham um papel também de protagonismo e aqueles espaços importantes que nós pudermos ocupar para defender as nossas pautas, defender os nossos ideais, defender o nosso povo, certamente vamos ocupar. Então, a expectativa é muito boa. Chegando aqui, a expectativa é muito boa. De novo, a expectativa é a melhor possível. Representar o seu país, o seu estado no Senado da República é uma honra enorme. Eu costumo dizer para as pessoas que quando você recebe do povo um mandato, você recebe a delegação de representar a sua população na mais alta casa do país, que é o Senado da República, eu digo que isso tem que ser levado com muita responsabilidade. Nós não podemos brincar com o futuro do povo brasileiro. Temos que ser muito cientes daquilo que o povo precisa. Vivemos um tempo de muita polarização nas ruas. E o papel do Senado é muito importante. Pois é, como fazer... hoje é preciso pacificar o país, né? O senhor acredita que isso possa acontecer? Olha, eu não torço para que o governo que venceu as eleições dê errado. Eu torço para que o nosso país avance. Quem torce para que o país afunde não é brasileiro. Eu torço para que o nosso país renasça, para que nós consigamos gerar emprego, né? E nós vamos trabalhar por isso aqui no Senado.
Se o governo não conseguir fazer, nós vamos buscar fazer. A Câmara foi muito protagonista no governo Bolsonaro, fez um trabalho extraordinário, nós ajudamos os estados e os municípios, né? Aprovamos o Fundeb, o novo Fundeb, aprovamos reformas importantes. E eu acho que quando a economia vai bem, quando o governo demonstra que está trabalhando e resolvendo as reais necessidades do povo brasileiro, as coisas começam a se encaixar. Eu espero, de todo o meu coração, que o governo que venceu as eleições faça o seu papel. E nós vamos fiscalizar, nós vamos cobrar, nós vamos acompanhar de perto, porque o povo brasileiro espera isso de nós. Ok, muito obrigada, eu te agradeço muito por ter conversado com a gente, te desejo um excelente mandato e estaremos aqui, vamos conversar outras vezes. De novo, um prazer para mim, muito obrigado e conte conosco para estarmos aqui sempre batendo um papo contigo. Muito obrigado. Ok. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.